Doutor Fábio está aí do seu lado, meu amigo. Ele ouviu da família, inclusive, os outros relatos. Quando eles têm acesso a esses depoimentos, a família, nesse momento, a Guiar pergunta ao doutor Fábio se a família continua na mesma linha de raciocínio, se esses novos depoimentos ainda conseguem colocar na perspectiva da família uma outra pessoa, um outro vizinho, um outro conhecido que possa estar ligado diretamente à morte da menina Vitória. Eu imagino, né? Eu acredito que a polícia também, não só a família, como a polícia também, está justamente nesta linha agora, tentando descobrir quem são mais as pessoas ou outras pessoas que estariam envolvidas nesse crime. Eu vou justamente agora perguntar para o doutor Fábio, vou conversar com o doutor Fábio, saber o que mais a família pensa a respeito disso, a família da Vitória. O que mais a família vem conversando em casa e com ele próprio, quem mais poderia estar envolvido nesse crime? Homem, mulher, amigo, conhecido, pessoas vizinhas, pessoas do convívio diário da Vitória. Até que ponto essas pessoas tinham uma relação com a Vitória? Há quanto tempo? Doutor Fábio vai explicar para a gente aqui quem seriam essas pessoas que de repente a família poderia desconfiar, que de repente poderia estar envolvido também aí neste crime da Vitória. A menina que tinha saído do trabalho, voltava para casa, só para a gente lembrar que pegava 2 ônibus, demorava para chegar em casa, chegava já tarde da noite em casa, para ir no outro dia começar de novo aquele processo de trabalho. Ela chegou, inclusive, a postar, né, Dionísio e Altair, uma mensagem na rede social dizendo que mais um dia foi vencido, preparar para o próximo dia, ou seja, descansar, dormir, preparar para um outro dia de trabalho. Deixa eu conversar com o doutor Fábio aqui, para ele explicar para a gente, então, essa situação, quem seriam essas pessoas que, de repente, a família da Vitória poderia, talvez, quem sabe, desconfiar em algum momento, se alguma pessoa mais de convívio. Doutor Fábio, boa tarde para o senhor. A família da Vitória chega a desconfiar possivelmente de mais alguma pessoa envolvida nesse crime? Amigo, alguém do círculo de convivência dela, pessoas que, de repente, ela nem tinha convivência, mas que, de repente, poderiam conhecê-la? Bem, a família, desde o primeiro momento, desconfia de todo mundo, né? Nós temos, nesse momento, apenas um preso, que é o Michael, e a família, desde o primeiro instante, desconfia de todas as pessoas. É normal desconfiar de pessoas que estavam mais próximas dela, pessoas do círculo de amizade. Então, a família, nesse momento agora, lógico, aposta muito nessa questão de ser o Michael o autor desse crime, mas a desconfiança ainda é de todas as pessoas, principalmente das pessoas que foram trazidas para cá, que foram ouvidas e que foram colocadas pela própria polícia como suspeitos e averiguados desse crime. Dionísio e Altair, assim, eu estava conversando com o doutor Fábio aqui mais cedo, né, e perguntando para ele se por acaso o Michael é daqui da região, é nascido aqui da região, ou se ele morou, por exemplo, em uma outra cidade. E aí, por que eu perguntei isso para ele? Foi encontrado no celular dele, né, algumas pesquisas, como se ele estivesse seguindo a Vitória nos últimos dias, procurando mais informações. E não só a Vitória, viu? Outras meninas parecidas com a Vitória também. E aí eu perguntei ele por quê. Será que ele não morou em outra cidade? Ele não poderia estar envolvido? É tudo suposição, claro, em outro crime. Assim, existe essa possibilidade? Na realidade, a informação que nós temos, porque a família não conhece esse rapaz. A família não tem informações sobre a vida pregressa dele, dos antecedentes, do passado dele. Mas aí vieram à tona todas as informações, né, depois do envolvimento, do suposto envolvimento dele nesse caso. E aí a informação é de que ele sempre foi um morador aqui da cidade de Cajamar, mais especificamente dessa região do Porunduva, que é o local onde a Vitória morava. Então essa informação que nós temos, que ele sempre foi um morador aqui da cidade. O fato dele ter pesquisas a respeito da Vitória e de outras meninas parecidas com a Vitória, isso complica mais ainda a situação dele? Complica. Complica porque, num primeiro momento, a autoridade policial tinha alguns indícios, pegou algumas contradições dele. No primeiro depoimento dele, uma delas, ele disse que não tinha redes sociais. Inclusive, esse trecho está grifado num depoimento dele que eu tive acesso, ele disse que não tinha redes sociais. Mas, posteriormente, foi identificado uma conta numa plataforma de mensagens dele, foi identificado que, de fato, ele tinha. E aí, essa contradição
aliada junto com a hipótese daquele fio de cabelo colhido no carro dele ser da Vitória. Então, com essas incongruências, com essas contradições, a polícia, num primeiro momento, consegue colocar ele como um principal suspeito, inclusive ter contra ele um mandado de prisão. Com essas fotos, aí eu falo numa questão jurídica. Juridicamente, isso vai agravar muito a situação dele, porque, de fato, são novos indícios, novos elementos de que ele estaria, assim, perseguindo a Vitória, seguindo os passos dela. Então, tudo isso comprova que, nesse momento, há sim indício de que tinha, inclusive, uma premeditação que ele estava ali arquitetando, se comprovado, porque a gente espera ainda a chegada desses laudos para definir quem são essas outras meninas nessas fotos. Já há quanto tempo, doutor, assim, que ele ficava, teoricamente, vigiando a Vitória? Há cerca de 6 meses. Cerca de 6 meses. Ou seja, não é ontem, né? Já é bastante tempo que ele vinha meio que vigiando ela. Exatamente. Vigiando a ida ao trabalho, vigiando inclusive as redes sociais. Não é novidade para ninguém que os jovens, nós mesmos, nós utilizamos aí as redes sociais todos os dias. Então ele estava assim seguindo os passos dela, mas com a vinda dessas fotos e posteriormente com a vinda de um laudo dizendo, olha, de fato são fotos da Vitória mesmo. Lógico que olhando para as fotos você percebe que de fato é a Vitória, mas o que vai comprovar isso é um laudo. Então, com a vinda desses laudos, a situação dele juridicamente fica bem complicada. O fato dele ter mentido para a polícia, dele ter falado que ele não tinha rede social, e aí de repente a polícia descobre essa rede social dele. O que significa isso? No primeiro momento parece uma mentira boba, mas no avançar das investigações a polícia descobre que de fato ele tinha sim uma rede social e essa rede social seguia o perfil da Vitória. Então começa ali um elo para se chegar entre a Vitória, o que aconteceu com a Vitória e o possível autor. Então no avançar das investigações com a vinda dessas fotos, comprova que de fato ele estava assim seguindo ela. E aí, seguindo, ele estava só esperando aí o momento certo de poder agir. O fato das ferramentas terem sido abandonadas ali no meio do mato, no local não muito distante de onde foi abandonado o corpo, normalmente a gente estava até falando sobre isso aqui agora, quando você pega uma ferramenta emprestada, a tendência é você devolver essa ferramenta. Ele, de repente, teria deixado essa ferramenta ali como se estivesse fugindo do local, não quisesse devolver porque ele precisava de sair rápido do local? Exatamente. E, na realidade, o proprietário dessas ferramentas, que é o padrasto dele, o senhor Mauro, que inclusive foi trazido aqui para a delegacia, foi ouvido, prestou as declarações dele, deu o depoimento dele aqui, disse, eu reconheço essas ferramentas são minhas, mas eu dei falta delas há cerca de uns 12 a 13 dias. O que bate mais ou menos com a data do desaparecimento da Vitória, que foi no último dia 26. Mas fato é que ele não emprestou essas ferramentas para ninguém. Essas ferramentas foram subtraídas, essa é a palavra que a autoridade policial colocou no depoimento dele. Foram objetos que foram furtados da residência dele e o fato de ter deixado lá naquele local, sem esconder, próximo do corpo, tudo indica que de repente ele iria utilizar para uma ocultação do corpo dela e também provavelmente teve que sair, acho que ante a repercussão do caso, ante ao trabalho da Guarda Municipal, principalmente aqui de Cajamar, com um efetivo de mais de 100 homens, sob o comando do secretário de Segurança, o Leandro. Então, eu acho que ele se sentiu um pouco acuado e quem estava com aquelas ferramentas teve que deixar e sair correndo do local. Doutor Fábio vai continuar com a gente aqui. Percebam, Dionísio e Altair, que o círculo vai se fechando em torno ali do Michael. Não tem jeito, né? Não tem. E você levantou uma outra informação, Aguiar, que vou até conversar com o Altair. Altair, uma pessoa bem intencionada teria no celular pesquisas sobre como degolar alguém, como matar alguém por enforcamento? Você tem isso no seu celular? Ou como evitar o crime, né? Como esconder um crime, né? Tinha isso também, né? Claro, uma pessoa bem intencionada, ela deve ter outras pesquisas, mas não como ocultar um crime, como degolar alguém. É muito estranho, no mínimo, né, Dionísio? É estranho e é o que a polícia vem tentando levantar no meio de tudo isso, inclusive para traçar o perfil dessa pessoa que é apontada como o principal suspeito. Porque, inclusive, ao traçar esse perfil, a polícia consegue entender, inclusive,
se ele estaria tentando mentir o tempo inteiro durante os depoimentos ou se não. E doutor Fábio, eu vou pedir licença para o Aguiar, vou fazer uma pergunta direta ao doutor Fábio. Aguiar, com licença, meu amigo. Doutor Fábio, a polícia já trabalha com esse perfil do Michael, dele estar tentando ou criar um personagem para se blindar das investigações, mas um personagem que começa a se desmantelar diante do que vai chegando em termos de investigação, ou a polícia já trabalha com um perfil de psicopatia, alguém muito frio que se coloca acima do que diz a lei com relação a algo tão grave como foi cometido contra a menina Vitória? Dionísio, a polícia até o presente momento, até a vinda dessas fotos, a polícia não trabalhava com essa hipótese de psicopatia do perfil de uma pessoa que estivesse seguindo uma menina. A polícia nunca achou lógico que isso fosse um crime de oportunidade, um crime aleatório. Não, a polícia sempre trabalhou com a hipótese de que isso foi sim premeditado e que esse crime, por todas as circunstâncias, desde o arrebatamento dela até o momento que ela foi morta, o descarte do corpo, as condições em que o corpo foi encontrado, nunca foi descartado a participação de outras pessoas, né? Fazendo até um paralelo com outros crimes. A gente não, olhando tudo isso, não dá para imaginar que tudo aquilo tenha sido feito por uma só pessoa. Agora, as fotos que vieram no celular dele, essas fotos que a polícia teve acesso, abre-se uma nova linha de investigação, abre-se uma nova linha para se trabalhar. Por quê? Porque com as fotos que foram encontradas, Dionísio, e com as pesquisas que foram encontradas no celular dele, assim como disse o Altair, não é normal fazer uma pesquisa como se degolar uma pessoa, como limpar o local de um crime. Então, somado essa pesquisa que foi feita, essas pesquisas que foram feitas com as fotos que foram encontradas, não só da Vitória, mas também de outras meninas semelhantes a ela, de idade e perfil, a polícia, sim, começa a trabalhar numa linha de que ele agiu sozinho e com um perfil de psicopatia, sim, viu, Dionísio?